acelerados, bem-vindos a 2013. Não, eu não errei o meu calendário, é que naquele ano a gente vendia mais ou menos a mesma quantidade de motos que nós vendemos hoje em dia no Brasil, cerca de 1.500.000, 1.600.000 unidades. Voltamos 10, 11 anos no tempo em termos de vendas de moto, mas isso é bom por um lado, porque quando a gente vende mais motos assim, alguns segmentos começam a se ampliar e outros até renascer, como é o caso das motos custom. Por isso que eu estou aqui em Los Angeles para conhecer mais um lançamento que está previsto para chegar no Brasil, num segmento que está começando a tomar vida de novo, muito por conta da Royal Enfield, que tem dois lançamentos planejados para esse segmento de custom, a Super Meteor, que você já conheceu aqui no Acelerados comigo quando eu fui lá para a Índia conhecer no lançamento global, e agora a Shotgun, que é uma derivada meio bobber dessa Super Meteor aqui em Los Angeles. Duas motos que vão entrar num segmento que está em falta lá no Brasil. Hoje em dia a gente só tem basicamente a Vulcan e as custom mais de baixa cilindrada, tipo as Haojue. Então assim, conforme você vai vendendo mais motos, conforme o mercado vai se ampliando, vários segmentos podem ter mais lançamentos e a gente vê algumas coisas ressurgindo aí no horizonte. Então se você quiser conhecer essa nova motoca que vai chegar no Brasil, talvez não tão cedo assim, mas vai chegar. Essa aqui é a sua oportunidade para conhecer a Royal Enfield Shotgun aqui comigo. Se você curte motoca, curte lançamento de motos e tudo mais, deixa seu like aqui no vídeo já e se inscreve aqui no canal do Acelerados para você ver vídeo de carro e moto todo dia aqui para você. Bom, essa aqui é a Royal Enfield Shotgun que eu vim conhecer aqui em Los Angeles. Bom, ela tem a mesma base, é o mesmo frame que a gente conheceu da Super Meteor lá na Índia. É basicamente de motor e de frame, a gente não tem nenhuma mudança em relação àquela moto. Eu tô passando imagens aí da Super Meteor para você se lembrar que moto é essa, já que já era para ela ter chegado no Brasil, de acordo com o primeiro calendário ali da Royal Enfield, mas ela ainda não chegou, ainda não está sendo vendida lá. Então, nesse momento, estamos falando de duas motos que estão só como promessa para o Brasil, mas parece que vai chegar. Enfim, de qualquer maneira, aquela Super Meteor é uma moto muito mais estilo cruiser, no sentido de ser uma estradeira de highways, de rodovias mais retas e curvas menos sinuosas e tudo mais, aquele bem estilo clássico, né, tipo Harley Davidson e tudo mais. Aqui a gente tem uma pegada mais roadster, né, mais esportiva, uma moto que é um pouquinho mais curta, levemente menos pesada do que a Super Meteor, mas tudo isso, todas essas mudanças para você ter uma moto um pouco mais ágil na sua mão, para continuar tendo um estilo clássico como esse, aliás, um estilo custom como esse, mas com uma pimenta e uma pitadinha de esportividade. Então, vamos dar aquele geralzão na moto primeiro, antes de eu me equipar e falar sobre ela aqui pelos canyons de Los Angeles. Seguinte, essa moto ela tem uma diferença de entre-eixos em relação à Super Meteor. O entre-eixos dela são 4 centímetros a menos, né? Essa aqui tem 1,46 de distância, a Super Meteor tem cerca de 1,50. O rake dela, que é essa distância aqui, né? O caster, na verdade, que é esse ângulo aqui da frente da moto, ele é menor, né? Então a roda da frente está um pouco mais próxima aqui do frame dela, e significa que ela fica um pouco mais ágil na sua mão. É diferente daquele estilo cruiser, que a roda da frente fica mais distante, você fica numa posição mais, né, confortável. Aqui não, aqui a gente tem uma moto que é um pouco mais ágil de frente. Eu vou falar um pouco melhor disso quando eu estiver aqui curtindo as estradinhas sinuosas, né? Ela é bem divertida de usar. Enfim, dá para você pendular bem e tudo mais. Que mais ela tem de diferença além disso? Uma diferença muito importante em relação à postura que a gente tem na moto. Olha só. A pedaleira da Super Meteor, ela está instalada aqui, ó. Vou usar a minha GoPro aqui. Ela está instalada mais ou menos nessa parte aqui do frame dela, né, do chassi, e aí o seu pé, ele fica nessa posição assim, mais ou menos, na Super Meteor, ou seja, o seu joelho, ele fica muito pouco flexionado, né, ele dá um ângulo mais aberto, aqui numa posição mais, mais confortável para você. Aqui não, aqui a gente tem quase 90 graus aqui de inclinação do joelho, quando a gente senta aqui na Shotgun. É uma diferença bem marcante em relação à Super Meteor, porque você fica nessa posição um pouco mais esportiva, digamos assim, mais próximo de uma Naked do que dessa Cruiser. Por isso que a gente tem uma diferença aqui de postura bem importante com esse novo posicionamento dos pedais. Além disso, o assento também
ele é um pouco mais alto, são 5 centímetros mais alto a diferença em relação ao chão, são 79 centímetros e meio aqui, e na Super Meteor são 74 centímetros. Isso faz com que a gente tenha essa postura que eu falei, um pouco mais inclinada para frente, com o seu joelho aí a 90 graus, ou seja, todas essas características em conjunto que eu falei para você dão um outro caráter para a moto. Quando a gente vê assim, é bem verdade, não tem tanta diferença, né? Se você bate o olho, você pode até confundir com uma Super Meteor. Eles não foram tão ousados assim na construção do visual da Shotgun, né? Eles foram até mais conservadores, já que a pegada dessa é uma moto bobber, né? Que eles chamam, com menos lataria e tudo mais. Tá um pouquinho conservador. Porém, em termos de dinâmica, tem uma diferença aí que é bem perceptível, tá? Eu vou falar melhor isso quando eu estiver rodando com a moto. Bom, aqui a gente tem freios a disco disco simples aqui, de 300 milímetros atrás, ABS aqui, a suspensão é a mesma da Super Meteor, Bishock. Duplo amortecimento, só que aqui a gente tem 9 centímetros a mais de curso, são 90 centímetros de curso de suspensão. Na Super Meteor, contando só o curso da suspensão, são 81 centímetros. Aqui a gente tem freio disco também de 320 milímetros com ABS, suspensão invertida da Showa, 43 milímetros de espessura, é a mesma suspensão da Super Meteor, então assim, é uma suspensão boa, né? Ela é bem robusta, bem grossa e tal, tudo mais, Showa, tecnologia bacana. Esse freio aqui também tem um disco, bem assim, o poder de freio dela é bem interessante, né? Eu vou falar melhor disso quando estiver andando. Aqui a gente tem o mesmo motor, 648 cilindros, de 47 cavalos e 5,3 kg de torque, refrigerado aqui com o radiador, né, de óleo. O vento passa aqui, o óleo passa aqui por dentro e vai resfriando o motor. 648 cilindradas, é o mesmo motor que a gente tem, né, família de motor que a gente tem na Interceptor, Continental GT também. Mecanicamente, é a mesma coisa da Super Meteor, tá? São os mesmos números, 47 cavalos e 5 kg de torque que eu falei. Embreagem, câmbio de 6 marchas. Embreagem deslizante, que é uma coisa bem bacana também para se destacar. E aqui, por fim, antes da gente andar, painelzinho bem convencional já, que a gente conhece da Royal Enfield, analógico aqui no velocímetro e só um visorzinho digital aqui, bem simplão, mas pelo menos tem indicador de marcha, que é legal. E aqui a gente tem aquele tripper deles, né, que você conecta com o seu celular e você tem a navegação por aqui. Os detalhes da Shotgun são em black piano. Aqui na Super Meteor isso aqui é de alumínio. Aqui também, tudo black piano. Esse retrovisor aqui não é de série, né? Não é um original, é um acessório. O original, ele parte daqui, é mais conservador também. E na moto original a gente também tem um banco aqui, que é ela vem com esse banco sempre e você pode pedir para tirar, porque ele vem sustentado por um subframe aqui, um pouco mais resistente, que tem a capacidade de, enfim, aguentar um passageiro aqui ou um baú, tanto faz, mas porque ele é mais robusto, porque ele funciona como se fosse um subframe aqui conectado por vários parafusos aqui. Mas ele é removível para deixar a moto com esse estilão um pouco mais limpo e um pouco mais bobber. Então, essas são as diferenças. A moto um pouco mais curta, um pouquinho mais leve, 2 kg mais leve só em relação à Super Meteor. É um pouquinho mais alta, postura de pedal mais flexionada para dar essa característica de roadster. Agora, será que eles conseguiram? Será que ela realmente tem aí poder para te divertir numa estrada sinuosa? Será que ela é legal para você pendular, enfim, fazer curva, que é a proposta dela, ser um pouco mais esportiva? É o que a gente vai descobrir agora. Eu vou colocar todo o meu equipamento aqui, o meu capacete, e a gente vai curtir essa moto nos canyons aqui de Los Angeles, também pensar um pouco como é que ela se encaixa no Brasil. Tem a Vulcan aí, né, que provavelmente vai ser um pouco mais caro do que essa moto quando ela chegar no Brasil. Enfim, vamos trocar essa ideia, dando um rolê aqui pelos canyons de Los Angeles. Bora lá! Bom, agora sim, já tô em cima aqui da Shotgun, pelos canyons de Los Angeles.
enfrentando um frio aqui, embora o dia esteja bonito aqui, um céu azul, um sol. Mas tá um frio aqui venta pra caramba. Mas estamos aqui naquela Angeles Crest Highway. Se não for, é bem parecido. Aquela que eu vi uma vez aqui com um Porsche 911 Carrera T. E agora eu tô com a Shotgun aqui em Los Angeles. Mas vamos lá. Como eu falei na apresentação da moto, essa versão aqui, essa derivação da Super Meteor é bem focada para esse momento mais roadster, né? E o que significa isso? A moto roadster significa que ela é um pouco mais estradeira, que ela tem uma pimentinha a mais. Um comportamento um pouco mais ágil para você curtir estradas desse perfil aqui. Estradas mais sinuosas, com umas curvas mais fechadas. Olha só que legal esse visual aqui. Das montanhas deve estar aparecendo aí. Porque é isso, você tem uma postura bem diferente em relação à Super Meteor, que foi a moto que eu andei lá na Índia, que é uma cruiser, né? Cruiser tem um estilo um pouco mais para highway, né? Uma rodovia um pouco mais reta, com curvas menos sinuosas, para você curtir um rolê mais... uma outra pegada, né? E a gente começa a perceber isso bastante aqui. A postura que a gente fica aqui na moto, né? Mostrei quando a moto estava parada como fica a postura das pernas um pouco mais flexionadas, né? Um pouco mais 90 graus, bem diferente da Super Meteor, que você fica com o joelho menos flexionado, com os pés lá na frente. Aqui não, aqui a gente fica sentado como se fosse uma cadeira mesmo, com os pés bem paralelos ao chão, né? As plantas dos pés bem paralelos ao chão aqui na pedaleira. E isso faz com que você tenha um comportamento dinâmico, um pouco mais rápido, né? Um pouco mais ágil na hora de você curtir a estradinha aqui com a Shotgun, por ela ter essa diferença aqui de postura. Essa é uma característica bem evidente, principalmente nessa parte que a gente está pegando aqui com bastante curva. A gente consegue dar o direcionamento para ela aqui, ó. Por exemplo, a gente consegue inclinar ela um pouco mais rápido. A frente dela entra um pouco mais rápido por causa do caster dela um pouco mais curto, né? Ela tem um caster mais curto, né? Um ângulo menor. É um pouco mais perto aqui da frente do frame da moto. E o entre-eixos também são 4 centímetros a menos. Então, assim, é uma moto um pouco mais esperta nesse sentido, só que, claro, ela tem as suas limitações. Você não consegue inclinar muito a moto, né? Essa inclinação que eu tô fazendo já é quase o máximo sem eu raspar aqui a pedaleira. Porque ela raspa muito fácil a pedaleira no chão. Você tem que ter um certo cuidado, né? Porque, enfim, a gente não tá falando de uma moto esportiva, né? Aqui essa estrada eu não conheço bem, né? Então, na moralzinha, nessas curvas mais fechadas. Mas olha que vibe essa vista aqui. Caramba, é bom demais aqui, hein? As montanhas de Los Angeles. Aproveitar essa curva um pouco mais fechada para falar de freio. O freio dessa moto é muito bom, tá? É um dos pontos positivos mais evidentes da moto. A gente tem ABS na frente e atrás, e ela responde muito bem. No primeiro contato do freio, na primeira pressão que você faz, você já tem uma resposta muito boa já. Então são bem positivos aí os freios da Shotgun. São discos robustos, né? 320mm na frente, 300 atrás. O poder de frenagem dessa moto aqui é bastante interessante. Vamos aqui. Vamos dar uma inclinada. Se a gente fizer o pêndulo aqui na moto, sair um pouco dela aqui, a gente consegue fazer um pouco mais de curva. O problema é que tem muita curva cega aqui essa rodovia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Essas curvas aqui a gente consegue dar uma pendulada, tirar o quadril aqui do banco.
a gente consegue inclinar um pouco mais, mas mesmo assim a gente tem que tomar um certo cuidado. Como eu falei, para você acabar não raspando a pedaleira de um jeito que pode dar um susto, né? Alguma faísquinha você vai tirar, inevitavelmente. Mas ela é divertida, cara, ó. Isso aqui você não faz com uma Super Meteor. E a Vulcan, que é uma moto aí que vai estar mais próxima aí da Shotgun quando ela chegar no mercado. A Vulcan tem essa pegada um pouco mais roadster, né? Ela é potente. Ela não tem um estilo cruiser tão assim como a Super Meteor, né? A Vulcan tem um perfil ainda um pouco mais de cruiser, né? Eu acho que o caráter dela. A Shotgun não, né? A Shotgun, como a gente tá aqui um pouco, né, 5 centímetros mais alto, essa postura mais lembrando uma esportiva, entre aspas, digamos assim, né? Acho que você consegue pendular um pouco mais, ó, com a Shotgun em relação à Vulcan, né? Mas eu confesso que eu andei pouco na Vulcan, assim, pra ter um veredito, assim, né? Nesse sentido. Mas é bem gostosa essa moto aqui, hein? Pra você fazer isso aqui, né? Claro, considerando as limitações que eu falei. A gente tem uma moto consideravelmente mais ágil. Tá passando um cara aqui de bike. A gente tem uma moto que realmente, assim, se por fora eu falei que a Royal Enfield não foi tão ousada, na hora de dar um estilo realmente diferenciado para a Shotgun, se a gente comparar com a Super Meteor, o comportamento aqui no uso na prática, aí realmente a gente tem uma moto com um caráter diferente mesmo. Isso com certeza, assim. Aquelas mudanças estruturais que eles fizeram, principalmente de postura, principalmente de postura na moto, que você consegue inclinar aqui mais nas curvas, isso realmente, a gente tá falando de uma moto diferente. Não é só uma Super Meteor meio bobber, né? Assim, um pouco menos de lataria e uma carinha diferente, não. Até porque ela não é tão diferente assim visualmente. É só quando você estiver realmente pilotando a moto que você vai perceber esse caráter dela um pouco mais acentuado. E o motor, hein? 47 cavalos, 5 kg de torque. É bom para saída de curva esse torque todo. E as marchas são mais longas, né? Eu tô praticamente em segunda e terceira aqui todo o tempo. Eu não tô sentindo falta, né? Eu não preciso ficar trocando de marcha o tempo todo. A segunda marcha ela é bem... Como ela é bem torcuda, né? Esse motor da Royal Enfield, a gente consegue explorar uma estradinha assim sinuosa. A gente explora bem com essa segunda marcha um pouco mais longa. Mas então, o motor, assim, eu não sinto falta de potência, né? Esse motor 650 a gente já conhecia na Interceptor, Continental GT. Ele tem uma característica legal, assim, de desempenho. E falando em consumo, né? O Royal Enfield fala que esse motor faz 22 km por litro. A Shotgun, no caso. Bom, considerando o peso dela, são 239 quilos.
E a potência e tal, o desempenho que ela entrega, até que não é um consumo tão elevado assim. Mas é um motorzinho bem gostoso para esse tipo de situação. Legal demais, viu? Que experiência, que vibe pilotar essa moto aqui nos canyons de Los Angeles. Ah, legal demais. Mas é um motor que não é girador, tá? A gente tem o pico de potência dele em 7.200 RPM e o pico de torque em 5.500. Ou seja, não é um motor girador, né? A Royal Enfield até fala que eles não colocam contagiros aqui no painel meio que de propósito, porque não é uma moto que você vai, que nem eles falam, rev it up. Você não vai ficar levando ela no limite de giro, porque a pegada dela, das motos da Royal Enfield, não é você ficar levando ela pra velocidade final e tudo mais. Então, mas assim, eu acho que essa justificativa não faz tanto sentido assim, porque você tem um tacômetro aqui, um contagiros, é importante independente do redline da moto, né? Mas enfim, de fato não é uma moto, né? A proposta dela não é essa. Você aprecia mais torque, você aprecia mais esse punch, né? Essas marchas mais longas, principalmente no início da rotação, você tem mais força. Essa é a pegada dessa moto. Mas ela morre mais cedo se você estiver falando de velocidade final, né? Isso é característica da Royal Enfield. Se isso não faz seu estilo, se você não curte, né? Aí, então ela não vai fazer, não vai ser adequada para você, né? A tendência é que essa moto demore para chegar no Brasil. Eu tô gravando aqui em dezembro de 2023 essa Shotgun e a Super Meteor ainda não chegou no Brasil. Eu fui gravar a Super Meteor na Índia em janeiro do ano passado, ou melhor, em janeiro de 2023. Ou seja, eles falam que demora um ano para a moto começar a ser vendida na Índia e vir pro Brasil, né? Cerca de um ano. Deu um ano e não temos Super Meteor no Brasil. Ou seja, pode ser que agora com o CKD da Royal Enfield, pode ser que esse prazo diminua, né? Mas é bem possível que a gente só veja a Shotgun em 2025 no Brasil. Ou seja, até lá pode ser que outras motos dessa categoria tenham surgido. A gente tem só a Vulcan aí por enquanto como mais próxima, né? Embora eu acho que essa moto aqui vai custar consideravelmente menos do que a Vulcan, porque é a característica da Royal Enfield, o preço, né? Se a gente for pensar no line-up da Royal no Brasil, o preço dessas motos não é alto, né? Assim, alto no sentido de ela sempre tá posicionada, né? Num preço, ela tenta ser mais acessível, ter um melhor custo-benefício e tal. Enfim, essa é a aposta deles, né? Então, se a Continental GT e a Interceptor orbitam aí em termos perto aí dos 30 mil reais, por aí, a Super Meteor e a Shotgun devem chegar cerca de 35, 36, talvez 38 mil reais para serem o flagship, né, da marca. Mas, de qualquer maneira, tudo isso pode mudar, o cenário pode mudar muito, né? A gente tá falando que pode ser um ano de espera, né? Então até lá, muita coisa pode acontecer. Mas, se a gente for analisar só o produto, né? Que eu tô fazendo aqui, né? Sem o preço, o produto é interessante. Motor bom, freio bom, o estilo poderia ser um pouco mais ousado de fábrica, mas aí tem um monte de customização possível, né? Nesse estilo de moto que você pode fazer para dar a sua cara. Mas enfim,
Ela tem uma dinâmica interessante, uma dinâmica legal, né? Me diverti pra caramba aqui na Angeles Crest Highway, pelos canyons de Los Angeles, né? Deu pra pendular na moto, né? Deu pra fazer curva legal, enfim. Como produto, eu acho que ela tá bem resolvida. Poderia ter duas coisas, eu acho. Um ronco um pouco mais grave, um pouco mais com caráter, e um visual um pouco mais ousado já de fábrica, né? Eu tô aqui, por exemplo, esse retrovisor na ponta do guidão, isso é um acessório, né? O original que vem nela é bem mais convencional aqui no meio e tal, igual o da Super Meteor. Então assim, originalmente ela poderia ser mais usada no design, mas é claro que eu não tô falando que, né, ela não é feia, mas para ter essa característica bem diferente assim da Super Meteor, eles poderiam ter usado mais, mas enfim, então é um ronco mais peculiar assim. Mas tirando isso, é uma moto bem resolvida. A gente só precisa saber o preço mesmo. Se ficar abaixo dos 40 mil reais, eu acho que é um preço razoável para um segmento que sumiu do Brasil praticamente. Tem bastante espaço. Uma moto que vai ser diferente nessa faixa de preço. 40 mil reais a gente está falando da linha 500 da Honda, por exemplo. 500X, CB500... motos com propostas totalmente diferentes, mas só para ter uma ideia do que tem aí de 40 mil reais. Tem a Versys 300 também. A Vulcan tá acima disso. Então eu acho que abaixo dos 40 mil reais é uma boa proposta. Acima disso, aí você já começa a entrar nas questões da Royal Enfield. Pelo fato de você não ter um painel tecnológico. Acima de 40 mil reais, essas coisas começam a fazer um pouco mais peso, né? Um peso racional na decisão. Mas abaixo disso eu acho que são coisas que você consegue relevar um pouco. Pelo preço um pouco mais acessível. Mas é isso, espero que você tenha curtido aí o rolezinho de shotgun aqui por Los Angeles. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa moto. Se vocês curtem vídeo de moto, deixem aí nos comentários a sua opinião também, expectativas. Se inscrevam também no canal do Acelerados, pra gente poder trazer, ó, esse visual aqui, ó, pra vocês. Toda vez que a gente vier cobrir lançamentos de moto, pra trazer esse conteúdo legal pra vocês aqui também, beleza? Comentem aí, se inscrevam, like, valeu, até a próxima!